São João do Coração Mix Mateus. Preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Açúcar cristal Coruripe 1 kg 3,99. Café Melita 250 gramas 7,59. Maionese Predilecta 200 gramas 1,59. Creme dental Colgate 90 gramas 3,99. E tem mais sabão em pó Tixan IP 400 gramas 3,69. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Respondeu uma mensagem dirigindo e acertou um motociclista sem capacete. Bebeu e entrou nas redes sociais enquanto dirigia. Atropelou uma família. Comentou um vídeo dirigindo e não teve um final feliz. Sem consciência na direção, não tem paz no trânsito. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran PP e Governo da Paraíba. Não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês nesse programa maravilhoso que vai ao ar todas as terças-feiras às 16h30 aqui na TV Sol. E eu quero que você nos acompanhe pelas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos no Instagram, Facebook e YouTube. E para começar esse programa de hoje, super interessante, estamos no mês de maio e para falar sobre abuso sexual em crianças e adolescentes, quais são essas causas e essas consequências, comemorado, é um mês alusivo ao Maio Laranja, onde a gente traz esse processo de prevenção ao abuso sexual em crianças e adolescentes. E é muito importante a gente estar com essa pauta para que as pessoas possam entender como o abuso sexual acontece, né? Quais são as leis que predominam isso, o que é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão propícias a esses abusos ou violências. E para conversar com a gente hoje sobre tudo isso, é super importante que a gente possa ter esse olhar de uma pessoa que está dentro desse contexto mais próximo, mais direto, né? E eu trouxe aqui para vocês Késia Carneiro, é psicóloga e está dentro desse serviço público também voltado à assistência social há muitos anos e ela vai compartilhar com a gente o seu conhecimento técnico, as suas vivências, as suas experiências para que a gente possa entender mais um pouco sobre essas questões do abuso sexual. Seja bem-vinda, Késia. Obrigada, Deise. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você especificamente, né, por ser uma colega tão maravilhosa, tão competente e também por estar trazendo a oportunidade de um tema tão necessário e urgente de se falar, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, sobretudo no mês de maio, né, que é o mês, como você já bem disse, que é o que a gente faz um chamamento mais intenso sobre a existência de violências sexuais contra crianças e adolescentes nos municípios. E Patos não é diferente da realidade dos demais estados do Brasil. Com certeza, Késia. E para que a gente possa iniciar esse bate-papo maravilhoso, eu quero que você fale para a gente um pouco sobre quem é você, sobre quem é Késia Carneiro.
Pronto, eu sou uma mulher, mãe de um adolescente de 17 anos, né, psicóloga também, formada pela Universidade Federal da Paraíba em 1996. De lá para cá, eu construí uma carreira dentro da psicologia na perspectiva do coletivo. Né? O coletivo sempre me interessou, me chamou a atenção. Então, minha formação inicial foi psicologia organizacional, porém, por uma questão de já estar trabalhando no sistema penitenciário da Paraíba, onde eu fiquei durante 17 anos, em João Pessoa, eu fortaleci cada vez mais meu olhar na perspectiva do coletivo. Né? Então, lá a gente tinha alguns projetos voltados para a perspectiva da ressocialização, né? Desenvolvi alguns projetos junto com outros colegas, né, de trabalho. E depois vim para Patos, né? Vim por uma necessidade pessoal, né? Tenho acabado de ser mãe, então a minha rede de apoio em João Pessoa era pequena. Apareceu também a oportunidade de trabalho aqui na política de assistência, um CRAS, e daí eu fiquei, né? Estou novamente em Patos há 17 anos e me inseri nessa política que, para mim, ela é deslumbrante, que é a política pública de assistência social, que é o Sistema Único de Assistência Social. Nessa perspectiva de olhar coletivo, né, a gente sempre vem desenvolvendo projetos e ações como psicóloga, de grande importância, porque também é um espaço que é dado à psicologia. Né? Aos pouquinhos, a gente se firmou nessa política, saímos de preferencial para fazer parte, né, da composição de recursos humanos, né, de capital humano, e estamos aí também buscando fazer a proteção social para aqueles que dela precisam. Então, essa é a minha trajetória, cada vez mais firmada nesse olhar coletivo, né, dos indivíduos em seu contexto social, dentro de um adoecimento social também, que é importante se falar sobre isso. Claro. E, Késia, para que a gente possa iniciar essa conversa sobre esse tema tão pertinente, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é essa campanha do Maio Laranja, o que é que a gente trabalha, quais são essas ascendências que a gente tanto tem que trazer para a população, para que a população entenda sobre o Maio Laranja. Pronto. Muito bom, Deise. O Maio Laranja é uma lei inicialmente piloto em Patos. Patos, assim, construiu essa lei em 2015, eu vou dar uma coladinha aqui porque eu não decoro a Lei 4.438 de 2015. Foi ideia de uma colega assistente social, Juliana Freitas. Na época eu fazia parte do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, né, e a gente apresentou à Câmara Municipal na pessoa de Nadir. Então ela foi sensível à proposta e viabilizou transformar-se em lei. Né? Por que a ideia foi o Maio Laranja? Porque fez uma alusão, né, uma metáfora a você usar alguém para benefício próprio. A gente, às vezes, diz, fulano é laranja de alguém, né, dentro desse senso comum que a gente fala. Então, a criança passou a ser, nessa perspectiva de que a criança é usada para benefício de alguém. Quem é esse alguém? Um adulto. Então, a gente implantou essa lei para ela ter uma dimensão realmente de enfrentamento, né, de que o município todo se una, né, tanto poder público quanto sociedade civil, né, entendendo aquele tripé da proteção social que é família, Estado e sociedade, para que tomasse uma dimensão realmente de efetivação da proteção. Uma vez que o Estatuto da Criança e Adolescente diz que criança é prioridade absoluta, né? Porém, a gente vê que ainda não se cumpre essa prioridade absoluta. Né? A gente ainda falta caminhar muito para que tenha esse olhar de prioridade absoluta. Então, essa lei foi implantada em 2015, né? O município aprovou, né? Se sensibilizou com a causa e ela é um fato existente. E uma coisa que é interessante, que a partir do que a gente implantou aqui em Patos, do que formulou aqui em Patos, conseguiu sensibilizar várias outras cidades do país. Então, já é lei, inclusive, federal. Né? Hoje, já é o mês, chamado Mês Laranja. E a ideia é tomar a proporção, como a gente vê no Outubro Rosa, né? Que tomou uma proporção. E isso é bom, que as bandeiras, né? Que as cores não fiquem somente nos enfeites de parede, que a gente, de fato, se aproprie enquanto cidadão, enquanto profissional de psicologia, quer esteja na clínica, quer esteja no serviço público, né? Demais atores e atrizes sociais, né? No atendimento às pessoas. Então, a proposta dessa lei foi fazer um clamor maior,
para a sociedade patoense, né, para que reconheça, entenda e proteja as nossas crianças e adolescentes, na perspectiva de que há uma violência intensa e forte, que é a violência sexual contra essas pessoas. E essas campanhas, elas existem, né, Kézia? Porque justamente os números, eles vão aumentando a cada dia, a gente só vê esses números aumentando a cada dia, e isso dá medo, né? A gente fica apreensivo porque a gente não sabe mais onde as nossas crianças ou adolescentes estão mais seguros. Você, diante desse serviço público que você hoje está inserida, eu costumo dizer que você tem a cara da assistência social, você tem alguns dados sobre o quanto a gente ainda percebe que essas estatísticas elas têm aumentado aqui na nossa cidade? A gente identifica, sim, Deise. Eu não tenho um número exato aqui, eu não trouxe nesse momento, mas a gente identifica, sim, que há um aumento. Mas também a gente entende que, a partir das campanhas educativas, né, do despertar para o conhecimento, esses números podem ser o sentido deles estarem aumentando, né? Muitas vezes a gente não sabe que está sofrendo a violência, né? A própria família não reconhece, né? Por isso que é tão importante a gente conversar sempre, em todos os espaços, a gente conversar sobre violências sexuais e, sobretudo, a educação sexual, porque a educação é que faz com que eu conheça e me proteja, desde a criança e o adolescente, a família, né? Porque o agressor, ele não é nenhum estranho. O agressor está sempre ligado àquele núcleo familiar, aquele convívio familiar, seja por um parente próximo, sanguíneo ou de vinculação afetiva, seja por aquele vizinho, aquela pessoinha que a gente diz, fora de qualquer suspeita, né? Então, é muito importante esse conhecimento, que a gente converse, que a gente discuta nos espaços, respeitando, claro, o conhecimento de cada um, a facilidade com que cada um tem de falar sobre o tema, né? Mas trazendo a informação, porque aí os números podem, talvez se tornem maior, isso é preocupante, mas a gente sabe que é porque as pessoas não estão se calando mais. Sim. Isso é muito importante, né? Porque aí a gente chama os órgãos de proteção. Quais seriam? Conselho Tutelar, toda a rede de proteção social, é exemplo do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é quem chega para o atendimento às vítimas de violências, né, e de violações de direito, e aí faz um atendimento particularizado, também traz a família, exceto o agressor. O CREAS é um serviço que trabalha única e exclusivamente com a vítima, né? E aí traz na perspectiva da superação daquela situação. E aí também entra todo o sistema de garantias de direito, exemplo, Ministério Público, Poder Judiciário e a própria polícia, que entra também no caráter investigativo, né? Porque aí o crime precisa ser punido, né? Existe uma legislação penal para isso, né? Mas a gente entende que também há esse aumento por isso. E Patos, Deise, tem, tendo o olhar sobre a educação que a gente já vem fazendo enquanto rede de proteção social dentro dos seus serviços, né? CRAS, CREAS, cada território em Patos tem um CRAS, né? Nós temos o CRAS Geraldo Medeiros, que é no São Sebastião, o CRAS Mariana Alves, que é no Jatobá, o CRAS Capitão Manuel Gomes, no Belo Horizonte, que atende a área de Belo Horizonte e Santos Gertrudes, e o CRAS Severina Celestino, que atende a área do Morro. Então, os CRAS, juntamente com os CREAS, compõem a rede socioassistencial e faz esse trabalho de prevenção nos CRAS e de proteção para quando essa prevenção não foi alcançada, né, que a família não conseguiu prevenir, entra o CREAS no cuidado com a vítima, né, de violência sexual, ou as demais violências também, que o CREAS não atende somente violência sexual, não é só um centro referenciado às violências sexuais. Sim, sim. E Kézia, explica pra gente o que é, de fato, o abuso sexual, para que as pessoas possam entender como é que ocorre. Ele pode ocorrer de diversas formas, né? Ele ocorre tanto na questão sem o toque, quanto a questão do toque. O abuso é quando coloca a criança ou adolescente numa exposição sexual, de pornografias, né? A própria violência de internet que nós temos agora, né? Quando expõe o corpo da criança, quando faz do corpo da criança um objeto de prazer, né? Quando expõe ao toque sem a permissão, mesmo que seja um toque leve, ao beijo, qualquer contato que tenha que não seja permissivo para o adolescente, né, na fase
né, da descoberta sexual, que não seja permissível. E da criança, totalmente crime, totalmente não deve ser tocado o corpo da criança, ele é inviolado. Ela não tem discernimento para que autorize ou não. Então, todos dois, na perspectiva da não concessão, caracteriza um crime, né? Então, o abuso na perspectiva do toque. Então, qualquer toque nas partes íntimas que sugira uma intimidade sexual pode caracterizar o abuso, né? Que é diferente da exploração. A exploração é quando eu uso o corpo de outrem para benefício pessoal. Então, entra a questão financeira na exploração, onde, em alguns momentos, foi chamado de prostituição infantil. Né? Então, a gente precisa também até dar uma nova nomenclatura, uma nova compreensão, porque a criança não foi se prostituir, ela foi colocada na prostituição. Então, há sempre um adulto, há sempre alguém num posicionamento de poder, numa relação de poder, que é importante também mostrar isso, que colocou aquela criança ou aquele adolescente naquela situação. Então, é importante demais, desde que a sociedade conheça isso, entenda, porque a gente vive, infelizmente, uma cultura da violência sexual nas vítimas, sobretudo as vítimas mulheres, então, é onde nós, e criança e adolescente, passam a ser responsabilizados, né? Porque estava com tal vestimenta, porque estava com tal expressão corporal, ou porque na formação do corpo tem um corpinho de mulher, que eu não sei como é esse corpo de mulher para despertar, né, essa violência. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso para entender. O culpado de todas essas violências é o agressor, nunca a vítima. É o agressor, porque há uma legislação que fala bem sobre isso, que existe o despertar do corpo na adolescência, que esse é o conhecimento natural, mas tem que ser consensual, não é isso? O que passou disso é violência. Então, a gente usa muito uma expressão assim nas nossas conversas como profissionais da política, que a parte foi não, é abuso. Né? Então, a gente está vendo assim, um crescente uso dessas ferramentas tecnológicas também para fazer o abuso contra criança e adolescente, né? A exploração, inclusive, porque se você fizer uma pesquisa rápida, eu tenho uma experiência bem prática sobre isso, quanto a gente encontra na internet e está aí ao alcance de todos. Eu fui fazer para um trabalho mesmo sobre o Maio Laranja, eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre alguns temas, alguns vídeos, alguma coisa para falar, né, nos espaços onde a gente ia atuar, e depois dessa pesquisa, o tal do algoritmo, né, começou a me ofertar vídeos de pornografia com criança e adolescente, assim, novinha, não sei o quê, novinha. Na hora eu nem entendi, porque eu ainda não tinha essa linguagem de algoritmo. Né? Então, assim, a gente precisa olhar também, e aí já vai uma dica para os pais, como é que estão o controle dos filhos em rede social, né? E orientá-los sobretudo, porque o assédio pode vir por lá também. Sim. Não necessário, e muito, exatamente. Então, começa com a sedução, e a criança vai, porque a gente consegue fazer isso com a criança. A gente tem muito isso, de dizer, vem aqui que titia dá isso, titia dá isso. Às vezes a gente faz até ali no carinho, né? no cuidado, mas isso tira dela a capacidade de entender o que é confiança. Sim. Porque se eu estou fazendo uma sedução para uma barganha com aquela criança, para que ela permita o corpo, que seja o corpo dela tocado de forma violenta, é possível que aconteça. Né? Então, a gente precisa entender essas nuances, digamos assim, das violências sexuais, que nem sempre a marca está física. Sim. Às vezes, a gente não identifica fisicamente, né? A dor fica muito mais presente na alma, a dor psicológica. Aí entra o conglomerado de violências, né? A violência psicológica, que ela vem sempre junto de todas as demais violências. Né? Nunca a gente sofre uma violência e o nosso subjetivo, as nossas emoções ficam isentas. Né? A gente sempre traz algum dano. Né? Pode ser um dano do silenciamento, a gente passa a ser... A criança ou a adolescente, ela se silencia, fica desconfiada. Até porque se sente culpada, né? Muitas vezes não é relatado e existem subnotificações em relação a isso pela culpa. As pessoas que são abusadas ainda se sentem culpadas. Sim, você trouxe um ponto extremamente importante. Por isso que é muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado ao escutar uma criança, quando ela vem falar.
porque ela vem com medo, porque muito provavelmente sofreu a ameaça daquele agressor. Se você contar, você pode sofrer isso, ou alguém da família sofre isso. Ou então pode, inclusive, dizer, eu fiz isso porque você fez, me provocou, né? Enfim, seja lá qual o termo que traga. Então, é muito importante que a gente escute e confie na criança. E confie. Há uma tendência, digamos assim, de que achar que não aconteceu. Por quê? Porque é o pai, é o marido, né, é o padrasto, foi criado ali, nas cenas coletivas, não vê nenhum ato, né, que justifica a preocupação. Mas esses abusos, essas violências ocorrem justamente na hora que não tem ninguém para ver. Na hora que a criança está mais desprotegida, né? Então, é importante olhar as partes íntimas, buscar tentar em que momento é uma assadura normal, que pode acontecer porque a criança passou o dia brincando ao sol, ou um toque que gerou aquele tipo de vermelhidão na área genital. É muito importante ver o comportamento da criança com as demais pessoas, se ela vai sem receio, né? Eu não estou falando, não é a timidez que às vezes a criança pode ter, né? Tem criança que não é tão soltinha, como a gente chama, para ir para outras pessoas. Mas é bom ver se, por exemplo, houve uma mudança de comportamento daquela criança com aquele adulto, né? Se ela se sente confortável para se aproximar, se ela não se sente. E se ela não se sentir, não forcemos. Isso. Não forcemos. A gente sempre acha que criança não é um sujeito de direito. Mas ela é um sujeito de direito. Sim. Né? E tem que ser respeitado, tem que respeitar o interesse dele. A fala tem que ser validada, totalmente, né? Totalmente. Quando ela não quiser, é importante respeitar, porque quando a gente faz isso, a gente está ensinando ela a ter autocuidado, a saber impor limites, inclusive na vida adulta, né? Existem exemplos, eu estava vendo há um tempo aí, uma colega também falando sobre isso, e ela disse assim, por exemplo, a gente adora, às vezes faz cócega na criança, e a criança diz não, e a gente continua. Então, a gente já está fazendo um exercício de violação de direito, a gente já está ensinando a ela que não existe limite, que ela, inclusive, pode ser uma criança sem limites na vida, né, quando crescer mais, e também pode que o outro, passando do limite, ela não reconheça que foi uma violação de direito. Então, é sempre muito importante, quando for tocar o corpo da criança, informar, dizer que vai tocar, porque o corpo é dela, né? E ela tem o direito de não querer o toque, inclusive na hora do banho. Dizer, mamãe, papai, a pessoa que faz a higienização vai tocar, porque vai dar banho, vai limpar a sua parte. A gente precisa muito criar essa cultura desse cuidado, da informação, do reconhecimento que a criança, ela importa sim o corpo dela, importa para ela e importa para nós. E que nós conhecemos o que é um direito dela, e que nós somos o adulto, então, e nós somos referências e educadores dessa criança, né? Então, a gente precisa dar exemplo, porque criança aprende com exemplo. Se eu não limito aquele toque, ela pode naturalizar e qualquer pessoa pode tocá-la, não é isso? Então, eu preciso muito da gente ter essa compreensão desse cuidado. Por isso que eu sempre reforço nos espaços onde eu estou, falar sempre. Se você é aquela mãe, aquele pai, né, aquele cuidador, aquela referência familiar, mas não se sente à vontade, procure um profissional. Procure um profissional da escola, né, as escolas têm psicólogo, têm assistentes sociais, né, que pode orientar, né, nessa fala. Procure um profissional de psicologia dos próprios serviços de assistência social. Enfim, procure quem você reconhecer, que sabe que tem mais desenvoltura sobre o tema, porque falar sobre sexualidade ainda é um tabu, né, na nossa sociedade, em pleno século. Pois é, infelizmente, porque distorcem também o que é educação sexual, né, criaram factóides aí sobre o que seria educação sexual, né, que na verdade é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma educação sexual de uma abrangência maior, né, para a população patoense que escuta seu programa e vê, e a gente mostrar em que perspectiva é uma violação, em que perspectiva é um cuidado, né, em que perspectiva eu estou apenas higienizando o corpo daquela criança ou manipulando para o meu desejo pessoal. Também, eu gosto de fazer um destaque, porque a gente vê que tudo hoje se nivelou à pedofilia,
né? Então, eu sempre gosto de fazer um destaque que a pedofilia é um transtorno, né? E que o pedófilo, ele sente desejo único e exclusivamente pela criança, né? E é um transtorno que precisa de tratamento. E que nem todo abusador, ele é pedófilo, né? Exatamente. Há vários vieses que aí a gente precisa, né, conhecer também esse perfil de abusador. Sim. Muitas vezes ele foi um abusado também, uma criança abusada que reproduziu. Tem uma tendência muito grande. Exato. Quase sempre, eu não tenho isso em estudo, porque eu não pesquisei nessa linha para você, mas a gente depois até pode ver isso mais para frente. Mas quase todos foram vítimas de alguma violência. Quase todos viram violências domésticas, né, foram vítimas de próprias violências sexuais. Né? Na minha experiência, eu me deparo nos discursos dos que eu já atendi, todos eles narraram essa vivência. Então, aí pode dizer, vai ficar por isso mesmo? Não. A lei diz, você fez uma violência contra criança e adolescente, é crime. Então, vai ser passível de punição. Né? Só que a gente precisa entender todos os viés comportamental de uma pessoa, né? Inclusive do próprio agressor. Mas, para isso, precisa também de outros espaços que façam esse atendimento para que também extingua, quem sabe, esse comportamento e não venha a se repetir. Porque não adianta só a punição, jogar dentro de um presídio, sei lá, e não ter nenhuma ação mais concreta que ele volte e não repita. Porque, às vezes, volta para o seio familiar, porque também não tem outra alternativa. Às vezes, é o único provedor da família. São várias questões que envolvem essa movimentação familiar para que a gente entenda e tente dar mais garantias a essa família e mais conhecimento e proteção, inclusive. Exatamente. E a gente vê muito isso acontecer. Por exemplo, muitas vezes a mãe, ela sabe, ela tem conhecimento desse abuso e não tem coragem de falar, justamente porque o abusador ali está mantendo a casa, por exemplo, né? E aí ela também se sente totalmente amordaçada por isso, né? Então fica muito mais difícil, porque a gente vê isso crescer e muitas vezes chega até a naturalizar dentro dessa casa que essa violência acontece. E isso é extremamente preocupante, né, Kézia? Sim, demais, Geis, porque o conhecimento é o que abre as janelas. A gente já sabe disso, né? Tanto o conhecimento acadêmico quanto o conhecimento de vida. Muitas dessas mulheres elas têm dependência também desse agressor, né? Pode ser uma dependência emocional, pode ser uma dependência financeira. Ainda falta muitos avanços em termos de políticas públicas. Nós já conseguimos muito, né? Muito mesmo. Mas a gente ainda precisa mais, porque também a gente teve um retrocesso recentemente. Sim. E a gente tem ainda muitos resquícios desse retrocesso nas políticas, em especial na política de assistência social. Então, a gente precisa trabalhar, dar mais autonomia às mulheres, criar mais políticas que dêem autonomia às mulheres, conversasse mais sobre a autonomia, né, da própria criança, no sentido, que a autonomia não é ela decidir se vai ou não sem a permissão do pai, mas essa autonomia de reconhecer-se como um sujeito de direito. Ainda falta, a gente ainda traz muito. Eu tenho 56 anos, mas eu ainda vejo comportamentos de quando eu era criança, que a gente era como se fosse um mini adulto. Né? Então, assim, está falando de mim, eu sou a criança, mas eu não estou ali naquela discussão, daquele espaço para dizer sobre mim. Sempre os outros que estão falando sobre mim. Né? Então, a gente precisa ouvir mais as crianças e adolescentes, porque eles têm o que dizer. Sim. Quando a gente faz trabalhos nas escolas, nos espaços coletivos, mas em especial nas escolas, né, que a gente tem uma relação muito bacana, quando a gente faz nossas ações, né, por meio das atividades mais lúdicas, como a gente identifica isso? Como a gente vê crianças que vêm a nós, muitas vezes, relatar o que vivenciam em casa, faz através dos desenhos, né, que é como elas se expressam melhor, né? E, assim, é aquela brincadeira que tira algo. Então, os pais, eles podem, aquela pessoa que tem mais jeito, né, para essa metodologia, vou chamar assim, pode identificar isso, né, e ensinar. Não tenham medo de falar, eu sempre digo, se a criança perguntar assim, como foi que eu vim ao mundo, converse na linguagem dela, porque se é uma curiosidade, é importante que a gente
supra aquela curiosidade, né? Que a gente Chega de dizer que foi a cegonha, né? Exato, até porque não é cegonha, né? Exatamente. Então, assim, mesmo que você, dentro da sua família, tenha um nome particular para dizer, tudo bem que você até chama cegonha, mas explique a biologia do chegar, Sim. né? Explique que foram 2 adultos de forma consensual, né? Que você, porque quiseram, até tem às vezes até o acaso, mas é importante que a criança saiba, né? Porque a família vai fortalecendo cada vez mais o entendimento dela, o reconhecimento dela como sujeito de direito. Essa palavra, assim, é muito falada, é um sujeito de direito, mas a gente precisa ainda massificar, se apoderar dela, né? Se apropriar, acho que a palavra é melhor, e executar mesmo esse respeito, porque isso passa a perspectiva do respeito. Se eu dou autonomia, isso aqui é um espaço entre nós, um espaço de respeito. Sim. Você me trouxe por confiar na minha fala e permitir que eu traga isso para um público maior. Por quê? Porque é uma relação de respeito, né, de confiabilidade na palavra, do mesmo jeito é em casa, né, da gente treinar essa relação de conversa, de confiança, e não subestimar a capacidade de entendimento de uma criança. Principalmente. Né? Que infelizmente é o que a gente vê muito hoje. Eu atendo crianças na clínica e quando as crianças chegam no meu consultório, eu até brinco dizendo, olha, não parece uma criança de 5, 8 anos, parece um idoso de 50. Porque eu digo, eles falam sobre a vida deles de uma forma muito abrangente, muito emocionado até, né? E falam mesmo sobre problemas. Isso. Muitas vezes não tem aquele espaço em casa para chegar para falar sobre suas próprias emoções. Aí quando chegam a psicóloga é maravilhoso, né? Infelizmente, às vezes é a tia da escola, às vezes é uma amiguinha, a mãe de uma amiguinha, porque muitas vezes eles não têm esse acesso para os pais, né, de forma direta. E hoje, depois com a questão da tecnologia que tem avançado muito na vida das crianças, principalmente, isso tem piorado mais ainda, porque elas têm realmente se afastado mais, né, do contexto das pessoas da família, inclusive até irmãos, né? Muitas vezes eu vejo que os irmãos eles nem se reconhecem mais porque estão ali interagindo com o aparelho e aí não brincam, né? Não brincam, não interagem, não conversam, não se conhecem na realidade. E isso tem dificultado muito esse processo de interação social no contexto de você se reconhecer, entender suas emoções, porque muitas vezes os pais eles também não param para enxergar essas necessidades dos filhos, principalmente na infância, porque a criança, mais uma vez, ela é sempre subestimada a isso. Então, você não sabe o que está dizendo. Mas eu acho que isso não foi verdade. Por isso que se traz a questão até de o abuso sexual no adolescente mesmo. Mas já é adolescente, então já sabe o que é, já sabe como é que faz. E principalmente no adolescente, eu percebo que isso não é validado, né, Kézia? Digamos que tem uma menor atenção, justamente pela fase, menor impacto. Isso. Porque quase sempre você entra na culpa, sobretudo se for mulher. Que aí a gente não tem como não fazer o recorte de gênero, né? Exatamente. Não tem como. Não tem. Porque se a mulher estiver naquela fase do desenvolvimento onde o corpo está mais aparente, né, as formas estão mais visíveis, então o culpado não foi o agressor ou o estuprador, que aí é outro caminho das violências sexuais, né? Que é quando é com violência, né, chega até a morte, inclusive, como é o caso. O 18 de maio é justamente porque mataram uma criança, né, com requintes de crueldade. Isso. No dia 18, e ficou aqui no Brasil, Araceli. 8 anos de idade. Exato, então isso ficou marcado, né? Então, para que não chegue a isso, é importante que a gente tenha esse entendimento que também o adolescente, não é porque é a fase da descoberta, onde muitos estão já experimentando a sua vida sexual, que isso é inegável, né? A gente só precisa educar para fazer de forma correta, responsável, né? Para que não gere, além das ISTs, gravidez indesejada, né? Mas, assim, não é tão validado mesmo, de fato. Eu concordo com você e visualizo isso na minha experiência, justamente por isso, né? Então, a gente precisa também entender que sexo em adolescente também é consensual. Ele tem que permitir, ela tem que permitir.
inclusive de adolescente para adolescente. Não é o fato de dois adolescentes, né, estarem ali namorando, né, estarem na descoberta e a menina não permitir, vamos trazer para uma relação hétero, né, e a menina não permitir e não, tudo bem, tudo certo, porque estava na fase. Não, então a gente precisa também mostrar isso, conversar mais com esse público, porque a adolescência ela é mais escorregadia, né? Porque é a fase do enfrentamento, do confronto com a família, onde está ali aquela ebulição de hormônios. Querer viver experiências, Exato. né? E que se eu não fizer, as pessoas vão olhar assim meio torto para mim. A pressão dos amigos, Isso. né? De ser aceito na tribo, né? De se pertencer. Então, é uma fase não mais sensível, porque todas as fases têm a sua sensibilidade e o seu grau, né, de impacto para isso. Mas é uma fase que a gente precisa olhar porque fica aquela mistura entre saiu da infância e está entrando na vida adulta. Né? A gente tem aqui na legislação brasileira, criança vai de 0 a 12 e adolescente de 12 a 18. Então, quando chega na adolescência, aquela coisa, criança, e para onde foi a criança? Né? A gente ainda enxerga aquele conflito. Uma hora você não é mais criança para estar fazendo. Menino, você não pode porque você é criança. Então, assim, olha o conflito que até a gente, na relação familiar, leva para esse adolescente, isso, né? Claro. Então, é muito importante também que valide o que o adolescente disser. E a gente sempre reforça, Deise, a vítima nunca é culpada. A vítima, não. Nunca é culpada. Porque por mais que diga, não, ela me provocou, mas você tem capacidade de se segurar. Vamos usar assim a expressão, né, que a gente escuta no dia a dia. Você é um adulto. O adulto, a criança e o adolescente estão num processo de formação ainda, né? Questão neurológica, de personalidade, comportamental, vários elementos que precisam ser olhados e respeitados com a mesma proporção e intensidade. Destacando, claro, que criança é prioridade absoluta, porque ela está no extremo do desenvolvimento social, né? Ela está ali naquele começo, o adolescente ainda tem um pouquinho mais capacidade de se defender. A criança não. A criança, muitas vezes, ela nem reconhece que está sendo violentada, né? E a gente precisa dar sempre destaque às violências, não no sentido de que você só vai falar em violência, mas de que mostrar o que é violência. Sim. Porque ela, às vezes, está tão velada que você não consegue enxergar que está sendo vítima de uma. Né? Eu vou trazer um exemplo que não é com criança, mas que é uma vivência sobre a violência psicológica, né? Que eu me coloquei até nesse lugar. Eu tenho um sinal que, lá em casa, dizia que meu sinal era o sinal de Caim, quando eu era criança. E eu não gostava desse sinal. Por quê? Porque me lembrava Caim. Quem é Caim na história bíblica? Alguém que matou o irmão, né? Então, isso, para mim, era uma violência psicológica que eu não identificava, porque na época também não se discutia isso. Eu trouxe esse exemplo para um grupo de mulheres que a gente sabia que eram vítimas de violências. Mas, na hora, nenhuma se identificou, claro, porque a gente sabe que nem todo mundo identifica que está sendo, né, sofrendo violência. Sim. Então, eu precisei fazer essa comparação, trazer essa experiência minha, para que algumas começassem assim, a ter o despertar sobre o que é violência. Então, se no adulto tem essa dificuldade de enxergar que nós estamos passando por violências, imagina uma criança. Né? Imagina uma criança onde a gente, via de regra, tira a autonomia do corpo dela. Né? A gente, muitas vezes, é quem veste a calcinha da criança, é quem veste a cuequinha, a gente é quem dá o banho, por vários períodos, né, da fase até que muito tempo, exatamente, quem troca fralda, higieniza, né? Então, assim, e a gente faz, em alguns momentos, pela pressa, porque, né, a maioria é mãe sozinha que cuida de seus filhos, e mesmo que tenha um companheiro, ela é quem carrega a maior parte mesmo da demanda doméstica, mas faz na rapidez ali, na questão de ter os cumprimentos dos afazeres diários todos para cumprir. Mas a gente não para e diz assim, olha, você permite que eu faça isso? A gente não tem esse exercício educativo, eu diria, de conversar com a criança para que ela entenda que ela é quem tem que autorizar o toque. Né? Então, assim, a gente precisa reforçar cada vez mais
esse entendimento de que a criança não é uma tábua rasa, ela é um sujeito de direito que desde a vida intrauterina ela já tem as aquisições de compreensão, né? E quando nasce, do mesmo jeito, desde bebezinho, desde nasceu, você já começar a ter essa relação de lidar, de respeito com o corpo dessa criança, para que ela se transforme, né, num sujeito com mais segurança, né, com mais conhecedor, inclusive, do que ela pode ou não permitir em relação ao corpo dela. E aí a gente percebe que na ética, né, da maior parte das profissões, né, principalmente aquelas mais voltadas à de saúde, é imprescindível que o profissional, quando ele precise tocar a criança, o adolescente, ou até mesmo um adulto, peça permissão, né? Licença, posso pegar aqui? Posso olhar aqui? Porque é importante que a pessoa entenda que o corpo é da pessoa, é território da pessoa e a pessoa tem que autorizar aquele toque. Porque senão a gente vai, muitas vezes, vendo esses processos de hierarquia, porque é maior do que eu, porque é mais importante do que eu, porque tem esse poder, e aí vai se deixando levar. Sim. Que é o que a gente também tem visto muito hoje. Sim. Né? Inclusive, assim, você pode sofrer violências dentro da instituição. Sim, né? Dentro de hospitais, de clínicas, de escolas. A gente não tem de igrejas, sim, né? Também. A gente não tem um lugar que diga, esse é o único lugar. Seguro. Infelizmente não. Né? Infelizmente não. Eu não tenho, Deise, o romantismo sobre o que passou, porque toda fase tem os seus percalços, sim, toda época tem as suas dificuldades sociais, tem os seus conflitos, claro, e tudo. A gente vê que hoje a gente tem mais leis que protejam e mecanismos de fala, né? A gente tem mais lugar de fala. Mas toda época teve violação contra criança, sim, e adolescente, né? Sim, claro. A gente era mais desconsiderada, né? Então, assim, é importante também que nesses ambientes, né, onde tem os profissionais também têm a postura ética, sim, né? Claro. E entenda que eles também não podem violar o corpo nem a fala, que é importante, né? Saber, sobretudo, ouvir. Porque, às vezes, não é na família que vem a denúncia, não vem pela família, às vezes vem no espaço de atendimento. E a gente precisa ter uma escuta respeitosa, que aí essa escuta, quando a criança fala, o adolescente, de forma voluntária, é o depoimento, né, a fala voluntária, ela se dispôs a falar, né? Porque também já tem os mecanismos da escuta especializada, onde você vai ter mais qualificação para que você entenda aquela demanda que está chegando, para que você não faça determinadas perguntas, na verdade, porque não é nem o perguntar, é como você pergunta. Você não revitimize aquela pessoa que está chegando de uma violência. Sim, né? Tem que ser um espaço acolhedor, principalmente. Né? A gente tem que mostrar segurança a essas crianças e adolescentes. A gente tem que sair também do viés da culpabilização, né? Importantíssimo, né? De que não é perguntar por que você estava com essa roupa, quantas vezes. Você acolher aquela demanda. Acolher e mostrar que ali é o lugar onde ela vai se sentir protegida. Né? Então, importante também falar sobre as violências institucionais, que as pessoas conheçam. Claro. Né? Isso parte de qualquer profissional. Né? Seja um médico, um profissional de psicologia, de serviço social, não importa. Né? Eu também destaco que nós temos conselhos reguladores, que são espaços onde, se você não se sentiu bem acolhido, desrespeitado, recorra a esses espaços. Né? No serviço público também tem as ouvidorias, tem os vários espaços, mas que a gente se prepare para esse tipo de demanda. É uma demanda sensível? Muito. Né? Inclusive, alguns profissionais de dentro da psicologia não conseguem atender essa demanda. Exato. Né? Exato. É muito impactante. Muito impactante, né? Você vê criança e adolescente. Sim. E, às vezes, você é uma mãe, né? Você é um pai, e não consegue se fazer o atendimento, né? Como você disse. E aí vai ter que ser de forma ética, né? Passar para outro colega que esteja em mais condições. E a própria condição de estágio de vida já causa um impacto maior, sensibiliza maior a sociedade. Mas, ao mesmo tempo que ela sensibiliza em relação à criança, ela também tem um pouquinho contrário em relação ao adolescente, o que você disse anteriormente. Como se o adolescente, por já viver nessa transição entre infância e vida adulta,
para ele é mais tranquilo. Ele pode ser, porque ele já sabe. Aí vem aqueles discursos que a gente escuta, não sabe votar, então sabe fazer isso. Não sabe fazer um filho, mas aí a gente está falando de biologia, né? A fisiologia prepara, a biologia prepara a gente para isso, né? Mas a gente está ainda na maturação de personalidade, né? Ainda está maturando sentimentos, emoções, ainda a gente não sabe. Eu estou falando como se eu fosse adolescente. Então, o adolescente ainda não tem essa maturação, né? E a gente precisa entender, se reconhecer um pouquinho naquele lugar, como é que eu era adolescente, numa situação dela. Eu sempre trago nas minhas trocas, quando eu vejo assim, numa postura julgadora, eu sempre digo, como é que você era nesse lugar? Né? Porque, às vezes, traz o romantismo da minha época, mas eu sabia lidar, será que eu saberia? Né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa compreensão de que é um estágio de desenvolvimento e que qualquer violação precisa ser protegida, a vítima cuidada e o agressor responsabilizado. Né? E não culpabilizar as vítimas. Com certeza. E eu vejo algo que também se torna muito preocupante, é a questão de quando a gente fala do abuso sexual em crianças ou adolescentes, é sempre mais voltado de uma forma mais impactante, muito mais séria, quando é para meninas. E quando é para meninos, parece que é bom, isso. Parece que tem que ser, parece que eles têm que aceitar, porque são meninos. E, gente, isso traz, assim, aquele sentido de que você não está entendendo aquela pessoa, você não entendeu, não validou as emoções e os sentimentos que aquele menino, mesmo sendo um menino, ele não queria que aquilo acontecesse. Mas as pessoas, elas também não validam o gênero masculino. Isso, Deise. Nossa, muito importante o que você trouxe. Isso. De fato. E aí a gente vê iniciações sexuais... Né? Precoces, de forma violenta, porque o filho tem que provar que é macho, né? A gente vê, e aí entra até a questão de que mulher também abusa, é importante dizer isso, falar sobre isso, né? Porque, assim, às vezes dá a entender que não, porque a gente não enxerga que isso pode ter sido um abuso. Às vezes o primeiro ato sexual da criança, do adolescente, foi com a mulher. Aí entra dentro do modelo heteronormativo, permite, exatamente, né? Aí acha que não houve, e às vezes pode trazer um trauma para aquela pessoa que não estava preparada para aquele formato. Ele até podia querer, mas não a forma como chegou. Antes, eu não sei como é que está hoje, né? Não me chega essa informação, mas antes os pais levavam para um prostíbulo. Sim. Nossa, e eu escuto os depoimentos de quão difícil era aquela experiência, né? Então, eu já escutei de colegas, de amigos, dizer, a mulher me puxou assim, e hoje é que a gente vê que está no viés do abuso, né? Porque também, porque foi uma coisa obrigada, né? Foi levada para provar a masculinidade. Então, assim, tudo isso tem vários recortes, né? Se a gente for olhar, não fica somente a violência, fica o recorte do machismo, o recorte do feminismo, o recorte de gênero. Os meninos podem tudo, inclusive serem abusados, né? E aí eles têm, talvez, muito mais vergonha de falar. Claro, muito, né? mais. Muito mais. Porque lida com a questão da masculinidade, da virilidade. Da virilidade, exatamente. E aí, por tudo isso, eles escondem mais. Aí vem as alterações comportamentais, inclusive, talvez, em alguns casos, atos infracionais. Sim, também. Né? E aí a sociedade, o que é que pede? Pede justiça, e às vezes vem até o justiciamento, né? Porque a gente não está preparada ainda e demora a aceitar essa necessidade de falar sobre isso também. Né? De que o machismo também precisa ser enfrentado para que não ocorra também esse tipo de comportamento. Deixar de ter com a mulher e também entender que o machismo também traz prejuízo para os meninos, não só para a gente, né? Isso. Quando você percebe, por exemplo, a gente está na clínica recebendo uma demanda muito grande de ansiedade, depressão, quando a gente começa a avaliar esses fatores, a gente vê muitas questões de abuso por trás disso. Sim. Né? Então, não é só um processo ansioso ou depressivo. Normalmente existe um abuso ali por trás. Isso. Né? É importante, Deise, falar sobre isso mesmo. Né? A gente está vendo muita medicação. Sim, demais. Né?
crianças sem conseguir lidar com as suas emoções, com as frustrações, né? Porque está sendo negado isso também, né? Muito estímulo de escola, tudo, mas essa liberdade que outrora a gente já teve melhor, a gente não tem mais, está todo mundo muito preso a um celular, dentro de casa, né? As relações sociais também estão se dissolvendo, né? Como diz aquele autor, Bauman, né? Estão mais líquidas, né? Os amores, afetos mais líquidos. E também tem o viés dos abusos, das violências, né? Sejam elas do campo sexual, as outras negligências, que é a ausência de cuidados, né, a ausência das garantias de direitos por parte dos pais, que o pai os pais são a família é a principal célula de proteção, né, e ela se alia ao Estado e à sociedade. Então, todos nós somos corresponsáveis por nosso vizinho, né? A vida particular, hoje, não é como a gente tinha antigamente, de que deixe para lá. Não, a vida particular é a intromissão no seu direito de escolha, é diferente. É tipo assim, você vai fazer com o seu dinheiro, isso é a vida particular. Sim. Mas quando eu vejo você agredindo uma criança, violentando uma mãe, violentando uma mulher, uma idosa, tudo isso está dentro da proteção social. Né? E a gente mete a colher sim, né? Mete a colher, tem que meter. Né? Eu sei que não é fácil, porque você se expõe, mas tem os órgãos de proteção, tem os canais de denúncia, que é o Disque 100, que é o Canal Nacional de Direitos Humanos, e aqui na Paraíba é o Disque 155, que é um canal exclusivo do Estado, né? Em relação à criança e adolescente, tem os conselhos tutelares, né, que é a porta de entrada da proteção da criança e adolescente. Então, a gente tem mecanismo de que chegue, e chegue sem que você apareça, né? Claro. Porque a gente sabe que não é fácil realmente denunciar essas situações, mas é necessário, né? E trazer para o seu seio de convivência, seja familiar, seja escolar, seja no trabalho, esse tipo de diálogo. Sim. Né? Porque perpassa por todas as violações. Uma criança que chegou numa violência sexual, muito provavelmente todas as outras vieram juntos. Podem vir casos de negligência, né, de abandono afetivo, trabalho infantil, tudo permeia, pode estar tudo vinculado. Né? E a ponta ali foi a violência sexual. Então, tem um iceberg todinho camuflado ali, escondido nesse oceano de violências. Né? Sim, então, é muito importante que a gente fale mesmo e que se aproprie desses conceitos, não de forma técnica, mas de forma de entender que existe, né? E prestar mais atenção nos comportamentos, prestar atenção nessa questão da ansiedade. Como? Ansiedade do quê? Não é aquela, vamos trazer para o adolescente, não é aquela ansiedade do adolescente da pressa, né, que eles têm, aquela coisa que a gente, né, sabe como é a característica da fase, mas é a ansiedade que traz problema, né? Isolamento, tristezas, irritabilidade. Isso, a falta de apetite, sim, ou até mesmo o excesso de comida, né? Como ele mudou, assim, aquela mudança radical. Então, assim, tudo são sintomas que a gente precisa prestar atenção. E eles podem estar nessa perspectiva da violação do direito, né? Procurar um bom profissional é importantíssimo. Nós temos bons profissionais aqui em Patos, então a gente tem uma rede muito boa de apoio de saúde mental, tanto no serviço público como na rede privada, né? Então, ficar atento a esses sinais. Conversar mesmo. E como eu disse anteriormente, se tiver dúvida, procure alguém que você se sinta mais confortável e diga, olha, eu não sei falar sobre isso, como é que eu chego? Né? E aí a gente vai fazendo esse ajuste. E essas ajudas também. Né? Então, a gente sempre deve entender que é uma realidade presente. Né? E em Patos não é diferente, gente. Não é diferente, infelizmente. Nós temos, claro, outros mecanismos, né, de proteção. Pronto, Patos implantou o PAI, que é o Programa de Atendimento à Infância, que está o atendimento à primeira infância. Então, além de dar uma segurança financeira por meio de um cartão, né, para que dê mais qualidade alimentícia àquela gestante ou filhos menores, né, de até 3 anos, também tem todo um trabalho orientativo de uma rede que está junto, que é psicóloga, assistente social, enfermeira, que a gente faz todo esse trabalho durante as ações do PAI, da entrega desse cartão. Sim. Também a gente implantou agora o PAI Previne, que é um serviço que a gente chama toda a rede de profissionais, saúde, educação, assistência social, toda a rede, e faz o estudo bem esmiuçado de um determinado caso.
né? Aqueles que estão de forma mais assim, que a gente vem lidando e não conseguiu muitas mudanças de atitudes, né? E está sendo muito produtivo, está sendo muito resolutivo, está dando muito resultado mesmo. E a gente entendendo melhor como olhar para aquela criança, o que evoluiu, a criança num contexto familiar, a criança num contexto escolar, a criança também no contexto de saúde, para que haja essa promoção à saúde, para que volte o calendário de vacinação a ser cumprido, sim, claro, né? Que isso é uma negligência também, porque a negligência é justamente a ausência do cuidado, a ausência do direito que é garantido àquela criança, né? A negligência não é só chegar e encontrar a criança sujinha, a criança também, a negligência passa por isso, claro, né? E a gente está fazendo todo esse trabalho de equipe para que a gente consiga maior alcance e melhor resolutividade, né, nessa funcionalidade dessa família, no funcionamento dela. E falar sobre isso com essa demanda de pessoas que muitas vezes não entendem o que é, como se passa, realmente é imprescindível. E esse acompanhamento multidisciplinar dentro das escolas hoje, aqui no município de Patos, tem sido muito válido. Ainda vejo que é um trabalho de formiguinha, sim, mas é algo que tem já surgido um bom efeito. Até mesmo para as demandas, por exemplo, de possíveis transtornos, TDAH, TEA, que tem sido mais, estão ascendendo mais de uma forma mais visível, mais rápida também, né? A gente percebe que os diagnósticos eles têm vindo muito na vida adulta, porque lá na infância não houve esse acompanhamento de fato, né, Kézia? Exatamente, pronto. A gente vê, aí a gente mostra o quanto avançamos em termos de conhecimento, né, de estudos e de conhecimento, e que hoje, rapidamente, você olha e diz assim, olha, eu vejo tais sinais, claro que não é um sinal isolado, que, né, você já vai, mas eu lembro na minha própria formação de psicóloga, quão distante era um diagnóstico de TEA, né? Na minha época, se eu não me engano, dizia assim, a partir dos 7 anos a gente começa a identificar. Hoje, bebezinho, a gente já identifica, né? E eu chamo um destaque, trazendo para a temática a questão da violência, também é importante esse olhar para as crianças e adolescentes com deficiências, né? Claro. Que elas também são sujeitos de direito, né? E que precisam ser respeitadas, seu corpo, né? A sua dificuldade, a gente entender mais o porquê daquele comportamento e respeitar, sobretudo. O respeito, eu acho que é a palavra-chave. E que também é um público-alvo, né, Kézia, de abuso sexual, né? A criança, quando ela tem uma deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo, até TDAH, elas estão mais propícias a essas questões do abuso sexual. Porque há um entendimento de que elas não têm reação e que talvez nem percebam que estão sendo, né? Exatamente. Mas elas entendem sim, claro, cada um dentro da sua capacidade de entendimento, da sua habilidade de entendimento, né? Mas é importante, sim, que olhe também para os sintomas que elas possam apresentar em relação às violências, né? E eu também destaco, Deise, que essa questão da violência sexual não é uma prerrogativa somente da classe menos favorecida socialmente. Ela acontece em todos os níveis sociais. Que as pessoas muitas vezes olham e dizem, não, só acontece com aquelas pessoas que são mais pobres, né, que estão mais vulneráveis. Mas não. Não, acontece em todos os níveis e reforço que o agressor está ali perto. Não é o agressor que eu passo na rua e faz uma violência comigo, não. É o agressor, quase sempre é uma pessoa de confiança, seja um homem, seja uma mulher. Claro que a perspectiva da agressão masculina é maior. E por que ela é maior? Por conta desse comportamento anteriormente que a gente falou. Meu filho está solto, ensina sempre ao menino a exercer sua sexualidade de forma livre e muitas vezes ele vai num exercício tão intenso que não respeita o não que foi dado por aquela pessoa, né? Isso tanto nas relações heteroafetivas como nas homoafetivas, né? Não importa. Existe a violência sexual em todas as orientações, né? E relacionamentos, né? Há violências também que precisam ser entendidas nesse aspecto, né? Eu educando meu filho, agora trazendo para o gênero masculino, eu educando meu filho a ter o respeito, poderá haver uma redução também dessas violências. Eu ensinando também as pessoas a se defender, a ter autonomia no seu corpo, ao respeito, a gente consegue, muito provavelmente, uma redução. Porque a educação faz com que eu conheça e passe a me cuidar e passe a impor limite. Isso dentro de
quando não é caso de estupro, né? O estupro, claro, a gente sabe que tem uma outra proporcionalidade, né? Muitas vezes vem força, vem violência, às vezes vem até morte, né? Mas dentro da perspectiva do abuso, né, da exploração sexual, a gente precisa sempre trazer essa temática de educação, né, de que entenda, de que diga não e que o não seja respeitado a partir de casa. Mesmo se meu filho disser, eu não quero comer batatinha, eu não tenho que insistir. A gente precisa ensinar, inclusive, no momento também disso, porque isso é um exercício, né, de conhecimento do que é possível, de limites, né, de respeito, a negativa ao desejo do outro também, e ao não desejo também, né, de que ele não quer aquela batatinha. Em outro momento, talvez ele queira. Claro que isso não se aplica à violência sexual, mas a gente vai exercitando, do mesmo jeito que você está dizendo que eu não quero, eu vou te respeitar. O toque do seu corpo também segue a mesma lógica. Não quero, não mexo. Tem que ser respeitado em todos os aspectos da autonomia da criança e adolescente, principalmente a criança, que é sujeito de prioridade absoluta pelo Estado brasileiro. E a sociedade compõe essa rede de proteção. Exatamente. Isso é muito importante para que a gente possa entender, né? E aí a gente comece a abrir esse olhar mais profundo sobre essas expectativas para que a gente possa realmente chegar, inclusive, a não duvidar, por exemplo, de quando uma criança diz que foi tocada, a gente não duvidar, porque muitas vezes a criança, principalmente a criança, ela não chega e fala desse abuso, porque ela vai dizer logo, não vão acreditar em mim. Com certeza, porque quem quase sempre tocou essa criança foi alguém que ela confia e gosta. Sim. É alguém que está ali naquela convivência. Então, como eu achar que aquele toque foi desrespeitoso? Não. Pode inclusive, gerar dúvida, né? A depender da fase da criança, né? Da compreensão, né? De cada fase. E aí, como é que ela vai dizer também? Porque pode vir uma ameaça. Quase sempre, desde a nossa experiência, tem uma ameaça. Pode ser a ameaça mais sutil, mas tem uma ameaça. Claro. Não conte para sua mãe. Às vezes tem até ameaças mais graves, né? A gente já teve casos de que se você contar, eu mato sua mãe. Então, olha o tamanho da culpa que essa criança traz para si. A culpa, inclusive, pela morte da mãe, né? Então, imagina você colocar isso. Olha a violência psicológica que também. Já gera ansiedade, né? Uma possível depressão. E a pessoa se torna refém daquilo ali. Exatamente. E aí é o objeto de amor da mãe. Ela sabe que tem uma relação aproximada com a mãe. Ela sabe que tem uma relação de confiabilidade até então com aquela pessoa, né? E dentro dessa relação houve uma violência e várias violências juntas como uma ameaça, né? Então, não é fácil. Por isso que é importante a gente não desconsiderar as falas das crianças. Sim. Não desconsiderar sob hipótese nenhuma. Prestar atenção nos comportamentos, prestar atenção na relação que se dá com a criança, certo? Certa vez eu atendi uma situação que chegou por ordem de negligência, porque não estava indo para a escola e tal. Então, a gente foi, eu e a equipe, né, e outra colega de serviço social, e a gente, quando ia falar com a criança, ela tinha uns 10 anos para 11, mais ou menos, o pai sempre tomava a frente, sempre. E a gente, claro, pela experiência, né, a gente diz, olha, tem alguma coisa ali estranha, porque ele é quem responde tudo por ela. Ela já fica assim, a gente via o acuamento, né? Ela meio acuada para responder. E durante o percurso, né, do acompanhamento nosso, a gente foi identificado que havia, assim, ali uma violência sexual contra aquela criança, né? Então, assim, o caso foi levado à frente, foi levado para a justiça, ele chegou a ser preso, tudo. Então, são sinais sutis, né, que a gente muitas vezes diz, não é isso, né, porque ele é mandão, né, o chefe da casa é autoritário. Pode ser, sim, há homens assim, mas a gente precisa ler o que está dito e o que não está dito também naquele contato, né, para que a gente tenha mais compreensão e possa ter uma intervenção melhor. Nem sempre a gente consegue prevenir, nem sempre, infelizmente, porque está ali na intimidade do lar. A gente sabe que na pandemia teve um aumento grande, porque todo mundo ficou em casa, isolado, né? Então, em casas que muitas vezes não tinha como você se proteger mesmo, porque eram casas de um ambiente só, de dois. Então, isso eu estou trazendo para a vulnerabilidade, né? Mas isso também pode ter havido em outros espaços. A gente teve mais conhecimento disso, porque é o público que vem a nós. Sim.
as pessoas com mais condição, ela vai mais para a rede privada, né? Então, faz um acompanhamento psicológico, tudo. Muitas vezes não quer fazer a denúncia por vários fatores, né? Mas a gente teve esse aumento na pandemia. E a gente vai observando, né, voltando para o exemplo, os exemplos sutis que muitas vezes não são ditos quando vem a grande demanda. Às vezes a gente recebe um encaminhamento que é por, vamos dizer, negligência, porque não foi para a escola, mas ali estava... O verdadeiro motivo era a violência que o pai praticava contra a filha, né? Uma violência sexual. Então, é importante que a gente também tenha esse olhar mais acurado. Os pais fazem isso? Não, quem faz isso somos nós, técnicos, porque a gente estuda, né, e trabalha para isso. Mas o conhecimento, o buscar saber essas campanhas que são de extrema importância, porque se massifica mais os conceitos. O que é isso? Quais as situações comportamentais que são mais evidentes, né? Então, a gente despertar. Vai criar uma coisa de achar que tudo é isso? Não. Claro que não, a gente não está aqui para despertar, né, uma preocupação que traga outros danos, né? A gente não quer danos sobre isso, mas a gente entender que é possível acontecer por esse motivo. Então, prestar atenção aos sintomas, ao que é dito, ao que é não dito, né? A linguagem corporal fala muito, né? Muitas vezes a criança começa a ficar bem introspecta mesmo, a ponto do corpo ficar assim, aquela curvatura, né, que às vezes de recuo, de medo, sim, muitas vezes, né? E aí você vai vendo em que situações a criança vai fazendo isso, né? E o adolescente também, né? É importante, assim, essa aproximação. A gente tem isso com essa eloquência que eu estou falando? Não, claro que não, infelizmente, não. Mas a gente está nesses momentos de fala, de campanha, justamente para que cada vez mais a gente possa fomentar a orientação, possa oferecer a orientação para que as pessoas tenham mais esse olhar sobre a proteção à criança e adolescente nas violências que a gente enfrenta. Maravilha, Késia. A gente teve muito conhecimento hoje sobre essas questões de abuso sexual e eu quero que você agora deixe uma mensagem para as pessoas que estão vendo esse podcast, que estão ouvindo, para que as pessoas possam se atentar a esses sinais e sintomas. Deixe uma mensagem da sua experiência, de tudo aquilo que você já vivenciou, para que as pessoas possam entender esse processo. Pronto. A mensagem que eu deixo, Deise, é conversar sempre, conhecer, buscar conhecer, né, sobre a temática. A gente da rede fazer todo o engajamento mesmo, chegando nos espaços mais difíceis, que muitas vezes a gente não consegue ter acesso no decorrer do ano, pela questão da demanda, né, que a gente tem, que é grande, mas a gente conversar, né, as escolas trazerem isso para as suas salas de aula, né, espaços como esse que você nos está me proporcionando e está nos proporcionando enquanto município, que eu represento também nesse momento, né? As famílias se permitam conhecer, né? Se permitam conversar. E, como eu disse, se não tiver muita habilidade, tem a timidez, tudo isso, procurar quem pode orientar. Seja aquela amiga que tem mais jeito, um familiar, se não um profissional de toda uma rede ampla que o município dispõe, né? E conversar, e entender, né, reconhecer realmente, né, a partir dessas campanhas e de todas as atividades que a gente desenvolve nos serviços, que criança e adolescente é um sujeito de direito, que tem que ser respeitado, que depois do não é abuso mesmo, e que não é não. Né? Não é o não sem a explicação, é porque o não, porque ali é uma violação de direito. E ouvir e acolher qualquer pessoa que chegue e diga, insinue que Deise tocou na minha unha diferente. Então, prestar atenção, essa fala vai dizer muito a você. E a partir dessas primeiras falas, dessas primeiras revelações, a gente pode proteger mais e pode evitar um dano maior. Né? Então, assim, conhecer, aprender, cuidar, proteger e respeitar. Essa mensagem talvez seja a mais emblemática para que eu deixo aqui para vocês, e agradecer também esse espaço, né? Espero ter realmente colaborado, né, com mais informação para que a gente aprenda mais e cuide mais.
Com certeza, Kézia, foi muito engrandecedor essa nossa conversa, né? As pessoas, elas acredito que vão passar esse programa para outras e outras e outras pessoas, para que esse conhecimento ele possa ser disseminado. E nós que agradecemos a sua presença, seu profissionalismo, seu empenho, que é tão grande há tantos anos, tanto em todas as áreas da psicologia, da assistência social, das políticas públicas, que é muito importante a gente tentar, né, enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo, tentar modificar essas políticas públicas para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, nós que agradecemos esse serviço que você presta a essa sociedade. Muito obrigada, Teise. Então, gente, eu quero que vocês possam compartilhar esse programa através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos canais de TV, Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de todas vocês e fiquem bem. Respondeu uma mensagem dirigindo e acertou um motociclista sem capacete. Bebeu e entrou nas redes sociais enquanto dirigia. Atropelou uma família. Comentou um vídeo dirigindo e não teve um final feliz. Sem consciência na direção, não tem paz no trânsito. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. DETRAPP e Governo da Paraíba. Esse colchão aqui é o XL Black da King Coil. É uma das estrelas da King Coil. É um dos melhores colchões porque, além dele ser um colchão de grande suporte de peso, ele pega 200 quilos de cada lado. Imagina aí um colchão pegar 200 quilos de cada lado. É fantástico. Poucos colchões vai pegar 200 quilos. Esse aqui, além desse tecido extremamente tecnológico, ele é um colchão que aguenta realmente peso. Traz um conforto gigante e resolve qualquer problema que você tenha. Quer ter um sono profundo? Tem que vir comprar um XL Black da King Coil. Nossa loja está localizada na Pedro II, 764, vizinha à Celebração Festa. Tem estacionamento aqui ao redor. Vem para cá, vem tomar um café conosco, seja nosso convidado. São João do Coração Mix Mateus, preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Açúcar cristal couro de 1 kg 3,99. Café Melita 250 gramas 7,59. Maionese Predilecta 200 gramas 1,59. Creme dental Colgate 90 gramas 3,99. E tem mais sabão em pó Tixan IP 400 gramas 3,69. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente.